Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre gênero textual, textos instrucionais. O que são textos instrucionais? Para que ele se destina? Qual o objetivo de um texto instrucional? Então, o texto instrucional ele destina-se a fornecer instruções, tendo por isso um caráter informativo e ele é objetivo e claro. Então, os textos instrucionais, eles nos auxiliam muito nas nossas tarefas, no dia a dia. Por quê? Porque vejamos alguns exemplos de textos instrucionais. Receita de bolo, manual de instrução de um notebook, manual de instrução de uma televisão, de uma máquina de lavar roupa. Vejam que o texto instrucional ele está presente no nosso dia a dia. Então vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Então, os textos instrucionais podem ser escritos em formato de tópicos, como é o caso das receitas de comida e de manuais de instrução, folhetos explicativos que nos dão orientações sobre um determinado assunto. Regimentos internos também são considerados textos instrucionais, apesar de eles serem textos injuntivos, que têm como objetivo fazer com que o leitor siga determinados procedimentos de conduta, por exemplo. Pegar um exemplo aí de um regimento de um condomínio para uma boa convivência. Ele é um texto injuntivo e instrucional que tem como objetivo fazer com que as pessoas sigam determinados procedimentos para agir de determinada maneira para que todos convivam da melhor forma possível. Mas os textos instrucionais, eles também podem ser escritos em forma de prosa, poesia, música, e em tópicos. São esses os mais conhecidos, tá? Então, o objetivo eu já falei, que é instruir, orientar a pessoa, o leitor, de como fazer algo, ou procedimentos que ela deve seguir para atingir um determinado objetivo, né? Por exemplo, um folheto explicativo para evitar a dengue. Então, nesse folheto explicativo vai estar dizendo mantenha a sua caixa d'água sempre tampada, limpe a sua caixa d'água uma vez por ano, esvazie os potes que acumulem água ao redor da sua casa para evitar o mosquito da dengue. Então, isso são tópicos, frases curtas, claras e objetivas, usando, nesse caso, o verbo imperativo, tá? Porém, nós vamos ver ali no tópico linguagem que os verbos, eles podem ser usados no infinitivo, lavar, limpar, secar, ou no presente do indicativo, ou ainda no imperativo, que é os verbos que eu utilizei no exemplo que eu dei agora há pouco. Então, mantenha a caixa da água tampada. Lave as suas mãos, tá? Então, o verbo imperativo, ele pode exprimir ordem, comando, mas também ele pode dar a ideia de um convite. Sempre analisem a frase, como ela está escrita, porque ela pode estar usando o verbo no imperativo, mas não ser uma ordem, ser um convite, tá?
E os textos instrucionais, eles também usam não só da linguagem verbal, que é a linguagem escrita. Ele também pode utilizar da linguagem não verbal. O que seria isso? Através de imagens. As placas de trânsito, elas nos instruem através de uma linguagem não verbal, através de imagens. Então, veja bem que os textos instrucionais, eles podem mesclar. Para nos orientar melhor, eles mesclam texto com frases curtas, objetivas e as imagens, tá? Então, agora vejamos os exemplos. Que tipo de texto temos aqui? Tem um título, A Vassoura. Como preparar a sua vassoura mágica? E ali tem os desenhos e provavelmente umas instruções. Como voar em sua vassoura? E ali tem as imagens e os textos pequenininhos. Então, o que é isso? Esse é um exemplo, claro que é uma brincadeira, mas é um exemplo de um folheto instrucional divertido, instruindo uma bruxa como fazer a sua vassoura mágica, né? Vejamos um outro exemplo, esse aqui. Bolo pudim de chocolate. Ingredientes. Preparo. Observem, este é um texto instrucional de receita de comida, que está escrito em forma de tópicos e tem a separação aqui de duas partes, né? Tem a primeira parte dos ingredientes e depois vem a segunda parte do texto, que é o preparo. Tá? Nós temos mais um outro texto, também exemplo de um texto instrucional, porém aqui ele pegou o formato de uma receita e utilizou como se fosse uma poesia, tá? Diminuir a violência. Então, ingredientes para diminuir a violência: 1 kg de perdão, 200 gramas de verdade, 1 kg de inteligência, 500 ml de amor sem preconceito, 2 xícaras de amizade sem homofobia, 1 colher de chá de carinho sem pedofilia e 1 pitada de sinceridade. E aí o modo de preparo. Misture bem a verdade com 1 quilo de inteligência e você conseguirá diminuir a violência da sociedade. E assim ele segue. Então veja, é uma poesia, porém com um formato de texto instrucional, receita. Mas não é uma receita, né? De comida, pelo menos. Uma poesia. E este último texto, então vejam, é só um trecho de um texto. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas, adicione a seguir o ódio e a inveja. As 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco. 2 xícaras de indiferença e 1 tablete e meio de preguiça. Vejam, não façam esse tipo de receita. Mas vamos analisar o texto. Ele é um texto, aqui embaixo está o nome, né? Os Anjos, Legião Urbana. Então, Legião Urbana era uma banda de música. Então, esse texto é um trecho de uma música desse grupo, Legião Urbana, mas ele está dando orientações nesse texto, umas orientações não muito legais, né? Mas, enfim, ele está dando aqui umas orientações. E eu fiz questão de pegar esse texto para exemplificar. Por quê? Porque ele é uma música, mas ele não deixa de ser um texto instrucional. Por quê? Porque ele está dando instruções de como fazer algo, tá? Então, não deixa de ser um texto instrucional, mesmo ele sendo num formato de música poética. Então, poesia,
prosa, música, dependendo de como está escrito o texto, se ele está instruindo o leitor a algum procedimento para ele fazer algo, é um texto instrucional, tá? Então que fique bem claro e não esqueçam desse objetivo do texto instrucional, da sua função, que é de instruir, orientar, tá? Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, que tenha ficado mais claro, tirado todas as dúvidas. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!